Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Visível e nós estamos na página do Facebook, Igreja Rema Apostólica. E hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2026. São exatamente 20 horas e 8 minutos. 20 horas e 8 minutos. Tô atrasado 8 minutos, mas tô aí, tô na área aí, junto com meus irmãos, né? Desde já, quero dar uma boa noite na paz de Cristo para todos os meus irmãos da Baixada Santista, em especial o povo amigo de Cubatão, Santos. Boa noite, São Vicente. Boa noite, Praia Grande. Boa noite, Guarujá. Boa noite, Bertioga. Boa noite, Cubatão, tamo junto, tamo na área, Litoral Norte, começa em Caraguatatuba e vai até Ubatuba, né? Litoral Norte ali, Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, e tem o Litoral Sul, que começa da cidade podemos colocar aqui Itanhaém, né? Itanhaém, Manguanguá, Itanhaém, Peruíbe, e vai lá até lá a divisa com o Paraná, né? Então tem o Litoral Sul e o Vale do Ribeiro. Tem toda aquela região de gente boa ali, gente amiga. Boa noite, Ana Magalhães. Você tá boa, minha filhinha? Chegou bem em casa ontem? Graças a Deus, né? Comeu franguinho com a Adelso ontem, né? Aquele franguinho voador. Aleluia, glória a Deus. E aí passa o domingo dando só felicidade. Boa noite aí para esse casal abençoado. Adelcio Magalhães, o maior comedor de frango do Marapé. O homem que captura frango até voando. Abre a geladeira, o frango quer voar, o Adelcio captura ele. Não deixa passar um. Boa noite, turminha. Deus abençoe aí. Estamos na área, né? Sempre abençoado. Sempre abençoado. Essa turma não é fácil, viu? Olha, eu vou lhe dizer, viu? Eu não fico para trás não, viu, Adelson? Adivinha o que foi hoje aqui? A benção que foi hoje. Quem foi a benção hoje? Hoje foi aquele velho frango de segunda-feira, atropeladíssimo. Passou uma carreta em cima dele. Segunda-feira é frango atropelado pela carreta. Não é qualquer carro não, é carreta mesmo. O bichinho tá todo esmagado. Ai, ai, ai. Só Jesus na causa. Pensa que é só vocês que sofrem, é? Aqui em casa não é diferente não, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas estamos aí. Estamos juntos aí, estamos na área. Domingo abençoado que foi ontem, né? Tivemos um culto de manhã aqui em Santos, um culto à noite em Cubatão. Foi um domingo muito abençoado. Um domingo na presença de Deus. Jesus é bom demais. Aleluia e glória a Deus, né? Quinta-feira estamos aqui de volta. Ai, ai, ai. Quando não é frango da tua casa, a turma até estranha, né? E pede o frango. O que aconteceu com o frango? Onde está o frango? Ai, 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 ai. Tem até briga, né? Cadê o frango? Não pode faltar. Frango tá de greve, tá de greve. Oh, meu Deus. Boa noite, Ana Expósito. Graças a Deus. Boa noite na paz de Cristo. Um abraço para o meu amigo Dirceu. Dirceuzinho, maravilha. Tamo junto aí, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Oh, meu Pai do céu. Aqui é uma benção. Aqui não é diferente não, viu, Adelson? Aqui, quando não é o frango, é o ovo. Anda junto. O frango e o ovo andam junto aqui. Ai, meu Senhor.
Irmã Clésia, boa noite, irmã Clésia. A paz do Senhor Jesus. Cadê o Zana, meu amigo? Meu amigo Zana. Zana deve estar guardando o caminhão agora. Daqui a pouco ele aparece aí. Oh, meu Senhor, só Jesus na causa. Pessoal, 20 horas e 12 minutos, 20 e 12. A gente vai começando aqui. A turminha vai se ajuntando, né? A turminha vai se ajuntando e a gente vai começando aqui. Tá certo? Vamos lá. Nós vamos começar hoje o capítulo 10, né? Terminamos o capítulo 9 da semana passada. E hoje nós vamos começar o capítulo 10 de Provérbios. Capítulo 10 de Provérbios. Provérbios, capítulo 10. Amém? Vamos lá. A introdução dele diz assim, ó. O capítulo 10 de Provérbios inicia a coleção de máximas de Salomão. Ele é construído em poesia antitética. Não é antiética, é antitética. Onde a primeira parte do versículo se contrasta diretamente com a segunda, comparando o justo e o ímpio, o sábio e o tolo. Amém? Então agora nós vamos começar a explicação de versículo por versículo. Vamos tentar facilitar esse estudo aqui. Lembrando que a gente lê o versículo, primeira parte a gente lê numa linguagem mais antiga, né? Almeida e corrigida, e depois nós lemos na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais moderna. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar o versículo 1 ao versículo 5, que tem como tema sabedoria, trabalho e provedoria. Sabedoria, trabalho e provedoria. Amém? Aleluia. Manda aquele abraço, Ana Expósito. Ana, manda aquele abraço lá pro Didi. Não esquece não, hein? Vamos lá. Versículo 1, para começar. Versículo 1 diz assim. Boa noite, Meire. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Versículo 1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, existe dois tipos de filho, o sábio e o insensato. Amém? Tá? O sábio, ele traz alegria para o pai. E o insensato, ele traz tristeza para a mãe. Amém? Tá? Se traz para a mãe, traz para o pai também. Então, alegria tanto para o pai e para a mãe, tristeza com o pai e para a mãe. Um traz alegria, outro traz tristeza. Tá? E são dois comportamentos. Um é o filho sábio, outro é o filho insensato. Tá? Na linguagem mais moderna, boa noite, Zana, paz do Senhor Jesus. Já aguardou o caminhão, né? Falei que ele já estava chegando. Vamos lá, versículo 10. Versículo 1, capítulo 10 de Provérbios. Magali, boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus. Um abraço para toda São Vicente abençoada, né? Magali é uma benção. Discípula querida. Vamos lá. Versículo 1 diz assim. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Então, um produz alegria e o outro produz tristeza. Tá? Tem uma explicação aqui. Vamos lá para a explicação teológica. Nossas escolhas morais afetam diretamente nossa família. A sabedoria traz honra e alegria aos pais, enquanto a rebeldia gera dor emocional profunda. Amém? Verdade. Quem é que não sofre com o filho rebelde? Qual é o pai ou a mãe que não sofre quando o filho decide ser rebelde? E ele sabe que é rebelde. E ele anda na rebeldia porque quer. Né? Ele acha que com isso ele vai machucar o pai e a mãe. Num certo sentido é verdade, porque acaba ferindo o coração do pai e da mãe.
Só que o caminho de ir embora do pai e da mãe é mais curto do que o dele. Ele vai ficar aí. E ele vai ficar aí e vai sofrer os danos, sofrer tudo aquilo que ele plantou como um filho rebelde. Né? Ele não queria estar na pele de filho rebelde. Tá? Então nossas escolhas morais afetam diretamente nossa família. Então aquilo que nós decidimos ser, aquilo que nós escolhemos, vai afetar diretamente nossa família. Ou vai trazer alegria ou vai trazer tristeza. Né? O pai e a mãe ou vai sentir alegria pelo filho ou vai sentir tristeza pelo filho. Depende do caminho que ele decide seguir. Né? Tá? A sabedoria traz honra e alegria aos pais. Se ele decide entrar pelo caminho da sabedoria, tá? O que ele vai trazer para o pai e para a mãe? Vai trazer honra, vai trazer alegria. E isso vai refletir na vida dele mesmo. A vida dele será abençoada por aquilo que ele faz com a sua vida. Então, as decisões que nós tomamos como filho, amém, vai trazer alegria ou tristeza para o pai. Tá? Então, alegria, tristeza, o pai vai receber alegria ou tristeza. Mas a consequência, pior, vai ficar para o filho, que decidiu entrar por esse caminho. Amém? Gláucia, minha querida, um abraço, boa noite. E uma boa noite para a mamãe, hein? A nossa querida madrinha, né? Dona Tereza, minha querida. Um beijão para Dona Tereza, viu? A minha madrinha, né? Que não esqueço nunca o que a mamãe fez por mim, viu? Dá um abraço nela aí, Gláucia. Eu estou devendo uma visita, quero ver se eu visito logo, preciso visitar vocês aí, visitar ela, em nome de Jesus. Dá um abraço nela, né? A Gláucia, seja bem-vinda, Gláucia. A Ana tem 2 bênçãos, graças a Deus. Graças a Deus. Ô Ana, então coloca as bênçãos aí, que depois que eu terminar aqui a palavra, nós vamos ler a tua bênção, viu? Nós vamos ler a tua bênção. Eu ia até pedir para a Renata anotar para mim. Anota as bênçãos da Ana, Renata, para a gente poder compartilhar aqui com os irmãos. Tá? Então a sabedoria traz honra e alegria para o pai. Então o filho que escolhe o caminho da sabedoria, ele vai trazer alegria e vai trazer honra para o pai. Né? Agora, se ele escolhe o caminho da rebeldia, ele vai gerar dor emocional profunda. O pai vai ficar tremendamente triste pelo filho querer assumir esse caminho de rebeldia. Né? E geralmente o filho, quando entra para esse caminho de rebeldia, é que ele acha que ele vai machucar o pai e a mãe. Em certo sentido, a princípio, ele vai machucar o pai e a mãe. Claro que vai machucar o pai e a mãe. Só que o problema maior é os danos que ele vai sofrer lá na frente. Porque o pai e a mãe vai embora. Vai embora o pai e a mãe. Só que o que esse filho plantou com eles, ele vai colher. Pode ter certeza. Amém? Então o melhor caminho a se seguir como filho é o caminho da sabedoria. Amém? Aleluia. A Ana, ela quis dizer, a Ana Espósito, ela quis dizer que os filhos dela é uma bênção na vida dela. Estou entendendo. Eu tinha entendido que você tinha recebido alguma bênção de outra maneira, mas não deixe de ser uma bênção, né? Saber que você tem filhos abençoados, filhos que não são rebeldes, né? Graças a Deus. Filho que decidiu andar pelo caminho da sabedoria. Amém. Então Deus abençoe teus filhos e que eles continuem sendo esses meninos maravilhosos, né? Tanto o menino como a menina. Que eles continuem sendo pessoas maravilhosas para a mãe, né? Entendi, Ana, entendi. Deus abençoe. Bom testemunho, né? Como é bom poder falar do filho e da filha, né? Amém, que são uma benção, né? Minha filha, eu posso dizer também que a minha filha é uma benção. A minha filha é uma benção. A minha filha não dá trabalho. A minha filha é uma benção. Eu também posso dizer isso. É uma menina obediente, é uma menina
que dentro do possível está sempre com a gente, uma companheira, nossa companheira, né? Vamos lá, versículo 2. Versículo 2. Versículo 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amém? Na linguagem de hoje, o versículo 2 diz assim: aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Amém? Os tesouros da impiedade de nada aproveita. Então, o que a pessoa recebe, né, o que a pessoa lucra de uma maneira desonesta, que é os tesouros da impiedade, ela não vai tirar proveito nenhum. Ela não vai ter lucro nenhum com isso. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada. Tá? Mas a honestidade livra da morte. Quer dizer, tem bênçãos para quem anda na honestidade, quem anda pelo caminho da justiça. Vamos lá, qual é a explicação? Riquezas acumuladas de forma desonesta perde o valor diante de crises reais e da eternidade, que é o principal. Amém? É o principal. O que você vai levar para a eternidade com essas riquezas acumuladas de maneira desonesta? Não vai levar nada, porque na prática o teu comportamento foi um comportamento ímpio. E para a eternidade, esse tipo de comportamento não serve para nada. Então, se a pessoa age de maneira desonesta e ela vai entrar para a eternidade com esse comportamento desonesto, ela vai de encontro à segunda morte com certeza, né? Então, riquezas acumuladas de forma desonesta perde o valor diante de crises reais e da eternidade, né? Porque a crise vai bater. E o que vai se fazer com essa riqueza que foi ganha de maneira desonesta? Amém? A integridade protege a alma e constrói um legado permanente. A integridade protege a alma e constrói um legado de forma permanente. Amém? Então, se a pessoa ela acumula riquezas de uma maneira honesta, tá? E ela age com honestidade, ela se torna uma pessoa íntegra. E por ser uma pessoa íntegra, ninguém tem o que falar dela, né? E quando ela passar para a eternidade, em nome de Cristo, né? Se ela tiver também na fé em Jesus, quando ela passar para a eternidade, ela será recebida nos braços do Senhor. Amém? De uma maneira vitoriosa. Então vale a pena você ser honesto, vale a pena você agir com honestidade. E aí você vai se livrar da morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Amém? Por quê? Porque você vai alcançar a justiça de Deus. Amém? O teu comportamento prova que você é alguém que anda na justiça de Deus. Amém? Se você anda de uma maneira honesta. Porque uma das maneiras de você provar que é nascido de Deus, amém, que tem Jesus no coração, que é cristão de verdade, é ter uma vida onde ninguém te acuse de desonestidade, onde as pessoas enxergam em você uma pessoa honesta, uma pessoa que anda em honestidade. Amém? Você tem uma alma protegida, a honestidade te protege. Ela torna você uma pessoa íntegra, sem defeito, né? Não há o defeito da desonestidade em você, né? E aí o que acontece? Você constrói um legado permanente. Você vai com ele até o final. A palavra honestidade te segue até o último dia da tua vida, né? São valores que você guarda para o resto da vida e leva contigo para a eternidade. Não é verdade? Você pode ter certeza disso. Vamos lá. Esse é o versículo 2. Versículo 3. Quer falar alguma coisa,
alguma coisa, pastor Não, Renato? pode continuar. Tá dando para entender? Tô, pastor, vai falando, vai falando. O pessoal está entendendo? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Amém? Versículo 3. Versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa sofrer fome a alma do justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Vou repetir. O Senhor não deixa sofrer fome a alma do justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Amém? É difícil, né? A linguagem bíblica, o português bíblico, ele é difícil de interpretar. Você pegar ele assim, para você interpretar, você vai ter que ler bastante e entender bem o português, né? Tá? Mas nós vamos ler na linguagem de hoje, para ver se a gente tira alguma coisa a mais na linguagem de hoje. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome. Amém? Aleluia. Então, se você é uma pessoa que tem andado no caminho da bondade, no caminho da benignidade, se o teu caminho é honesto, justo, correto, você anda alinhado com a palavra, amém? Deus não vai faltar, Deus não vai permitir que você passe fome. Ele vai suprir a tua necessidade. Pode ter certeza disso, né? Então, se você aplica a justiça, se aplica a palavra de Deus, você anda em retidão, alinhado com a palavra, Deus promete suprir todas as tuas necessidades. Você não vai passar fome, amém? Não vai passar fome. Você vai ser uma pessoa suprida. Não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto quer. Quer dizer, a pessoa que anda pelo caminho da malignidade, ela vai ter o caminho obstruído, né? Porque o seu comportamento é mau, seu comportamento é maligno. Então as portas vão estar fechadas para ele. Ele não vai ter uma porta aberta. Então ele pode até passar necessidade, né? Então a gente precisa andar pelo caminho certo, andar pelo caminho reto, para que a porta dos suprimentos não se feche na nossa vida. Assim como se fecha para aquele que anda na malignidade, né? Vamos ver a explicação aqui, de uma forma mais ampla. Deus cuida das necessidades fundamentais daqueles que andam na verdade. Então, se eu estou falando com um grupo de pessoas aqui, que tem se alinhado com a verdade, tem andado em retidão, amém? Está andando de acordo com a palavra de Deus. Eu digo para você, tá? Que Deus cuida das necessidades fundamentais da tua vida. Amém? Deus tem prazer de cuidar das tuas necessidades fundamentais. Então, fome você não vai passar. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Por quê? Porque ele vai honrar a tua fidelidade. Ele vai honrar o teu alinhamento com a verdade. Amém? Agora, em relação àquele que anda de maneira gananciosa, tá? Diz assim, ele também frustra os planos gananciosos de quem vive à margem da justiça. Quer dizer, aquele que não anda alinhado com a justiça, não anda em retidão, tá? Vive à margem, vive afastado. Retidão é aqui, ele anda aqui, ele anda à margem, ele anda afastado, tá? Então esse tipo de pessoa, ele prova que ele é ganancioso e muitas das vezes ele é mesquinho também e ele quer tudo para ele, tá? E Deus faz o que com esse tipo de gente? Ele frustra esses planos. Planos gananciosos caem no buraco da frustração, amém? Tá? Porque a sua vida é uma vida que vive à margem da justiça. Ele não anda alinhado com a palavra de Deus. Então, pode ter certeza que Deus não vai fazer questão de abençoar esse tipo de gente que anda desalinhado com a sua palavra. Amém? Esse é o versículo 3. Vamos lá.
Versículo 4. Versículo 4. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Angélica, boa noite, Angélica, paz do Senhor. O Tili tá bem? Boa noite pro Tili, meu amigo Tili. Vamos lá, versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Vamos ver na linguagem de hoje o que diz aqui. Fica mais claro. Ó. Aqui, ó. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Amém? Aleluia. Lógico que a riqueza vai prevalecer naquele que se esforça no trabalho, né? O preguiçoso, ele vai se empobrecer, né? Porque não tem fundamento uma pessoa preguiçosa querer progredir e prosperar. Não tem como, né? Então, se entra pelo caminho da preguiça, da má vontade, pode ter certeza que não tem como crescer e progredir e prosperar. Não, ele vai se empobrecer. Essa aqui é a verdade. Tá? Mas se a pessoa se esforça no trabalho, tem força de vontade, desejo de crescimento, essa pessoa ela vai crescer e se enriquecer. O próprio Deus vai ajudar ela a crescer e se enriquecer. Tá? Na linguagem aqui, na explicação diz assim, ó, a preguiça e a negligência destrói o patrimônio. Quer dizer, em vez de ela crescer patrimonialmente, quer dizer, em vez de seu patrimônio crescer, amém, a tendência é diminuir, a tendência é cair. Por quê? Porque deu lugar para a preguiça e para a negligência. Tá? Então a preguiça e a negligência destrói o patrimônio. O trabalho focado, quer dizer, aquele que tem foco, focado, que foca no trabalho, aquele que é honesto, aquele que age de uma maneira constante no trabalho, tá? É o caminho natural para a estabilidade financeira. Então, você quer ter uma vida estável financeiramente? Você quer encontrar estabilidade financeira? A ordem do Senhor Deus é essa. Amém? Faça da tua vida, amém? Faça dela um foco no trabalho. Foque no trabalho. Não tire os teus olhos do trabalho. Foque nele e trabalhe. Não pare de trabalhar. Haja de maneira honesta, correta, alinhado com a justiça. Faça as coisas certas e você vai progredir e prosperar. Amém? Outra coisa, não desanime facilmente, não desista facilmente. Amém? Seja uma pessoa constante. Amém? Persevere. Tá? Tenha coragem de enfrentar qualquer situação e avance. Não pare. Amém? Você vai encontrar tanto o caminho como a porta da prosperidade. Pode ter certeza disso. Tá? Então, quem anda dessa maneira pode ter certeza de que vai encontrar o caminho e a porta da prosperidade. Sim, a paz é o termômetro de Deus na hora das nossas decisões, né? Se você quer saber se Deus está na situação, se Deus está te aprovando, Deus está aprovando tuas atitudes, a paz que excede todo entendimento e que guarda o teu coração, ela é o termômetro das tuas decisões. Ela é o árbitro, o juiz, amém? O que decide na hora que você toma as melhores decisões. E você vai ver que Deus vai aprovar a tua vida. Trazendo o quê? Trazendo paz para o teu coração. Amém? Então a paz, quando você decide, e você percebe que a paz foi contigo, amém? Isso aí é um tremendo caminho andado para a convicção e a certeza
de que Deus está aprovando a tua decisão. É isso aí, Angélica. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, pode ter certeza disso. Tem horas que é difícil, não é fácil não. Amém? Decisões não são coisas fáceis de se tomar. Não é fácil tomar uma decisão. Amém? Escolher o lado de Deus, saber o que Deus tem para a sua vida, o que Deus está querendo que você decide. Não, você tem que cavar muito. Amém? Você tem que cavar muito. Você vai precisar cavar muito para descobrir, amém, o que é que Deus tem para você. Né? Os principais tesouros que existem hoje, dá trabalho conquistar. Amém? É só você olhar onde que está o ouro. Né? Como é que você consegue o ouro? Não é do dia para a noite, não. Dá trabalho. Tá certo? Então a resposta de Deus não é uma coisa fácil de se conseguir, não. Tá? Mas existe um caminho em que Deus te dá a certeza e a garantia de que você terá uma vida estável financeiramente. Né? É quando você foca no trabalho, você tem teus olhos firmados no teu trabalho, você age de maneira honesta, correta, e você não desanima fácil. Você é constante, você é perseverante, você se mantém na tua posição. Amém? Isso é muito importante. Quem quer crescer, quem quer prosperar, quem quer progredir, é assim que funciona. Né? Assim que funciona. Acho que foi quinta-feira, nós estávamos conversando aqui na escola, aqui na igreja, aqui na nossa célula aqui de Santos, e foi falado, alguém conversou comigo, pastor, como é que o senhor consegue ficar com pouca gente, fazendo estudo bíblico, às vezes em 2, 3 pessoas, e o senhor fica aí ainda, o senhor continua fazendo essa escola de discípulos para 2, 3 pessoas e tal. E eu falei, olha, se eu quero ver o negócio acontecer, eu tenho que ser perseverante, não posso desanimar. Não é 2, 3 pessoas que vai me desanimar. Amém? Né? Eu não sou homem de ficar trabalhando só quando tem muita gente. Eu sou homem de trabalhar com poucas ou com muitas. Eu sei ensinar tanto muitas como poucas. Para isso que eu fui chamado. E na minha perseverança, aquele que dá o crescimento é que vai fazer o negócio acontecer. E para crescer, amém? Para Deus fazer crescer qualquer coisa na nossa vida, basta uma madrugada. Amém? Você dorme e na manhã seguinte a árvore já cresceu, a planta já cresceu, já começa a dar fruto. Amém? Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Agora, eu vou desanimar porque vem 2 pessoas, 3 pessoas para fazer um estudo bíblico? Não. Amém? Glória a Deus. Porque eu consigo me mover para frente e avançando para frente quando vejo o crescimento no meio das 2, 3 pessoas. Por quê? Porque não cresceu numericamente, mas cresceu-se na maturidade. Né? A maturidade, quando eu percebo que tem pessoas crescendo de uma maneira madura, amém? Está crescendo com maturidade. Chegou há um tempo atrás, há uns anos atrás, chegou, não sabia nada. E hoje já até comenta a palavra com a gente. Amém? Já até expressa a palavra, já sabe até como orar, como clamar. Amém? Isso para mim já é uma bênção para mim. Para mim isso já basta, já estou vendo fruto na vida da pessoa. Não é verdade? A pessoa chegou crua na igreja, tem nada. E de repente você vê ela já orando, já agradecendo, você já vê ela ler a Bíblia e comentando a palavra, amém? Participando da aula. Olha, isso para mim é algo tremendo na minha vida. Amém? Quando eu vejo isso, para mim, quantidade de pessoas, para mim não interessa. Amém? Porque isso aí é só para os olhos dos outros.
só para os outros ficarem elogiando. Olha, a igreja está cheia. Olha, o pastor Valmir é uma benção, porque a igreja está cheia. Não, eu não sou uma benção porque a igreja está cheia. Amém? Né? Em primeiro lugar, que a benção é Jesus, ele que é a benção. A gente só é um vaso. A gente só é um servo, a serviço dele. Né? Essa aqui é a verdade, né? Então vamos lá. Versículo 5, versículo 5. Na linguagem antiga, pastora, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Na hora da colheita, amém? Ele dorme, em vez de estar acordado para colher, ele dorme. É preguiçoso, né? O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje, o versículo 5. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Olha aí, ó. Olha aí. Ô, glória! Quem tem juízo, colhe no tempo certo. Tem o tempo da colheita. É o que eu acabei de falar aqui agora, né? Se eu quero colher, eu tenho que estar focado, amém? Tenho que manter o meu caráter de maneira honesta e não desanimar, não desistir, ser constante. Por quê? Porque a seu tempo eu vou colher. No tempo de Deus eu vou colher. Olha aí, ó. Quem tem juízo, colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita, passa a vergonha. Amém? Você está pronto a colher no tempo certo? Ou você está pronto a passar a vergonha? Hã? Como é que você está hoje diante de Deus? São coisas que só Deus pode falar para você, não é verdade? Então vamos lá. Qual é a explicação desse versículo? Sabedoria envolve discernir o tempo certo para agir. Amém? Eu vejo muita gente na sociedade fazendo maluquice. Amém? Querendo agir de qualquer maneira, na pressa. Como tem gente apressada hoje em dia, né? Tem gente que não tem mais paciência, nem suporte para aguentar o tempo de Deus. Ele quer tudo para ontem. As pessoas querem tudo para ontem. Meu irmão, Deus vai agir, mas ele tem o tempo certo de agir. A Bíblia diz que a seu tempo ele age. No tempo dele ele age. Então, quem entra pelo caminho da sabedoria, sabe discernir o tempo certo para agir. Por quê? Porque Deus vai dar para ele a sabedoria de agir na hora que chegar o momento de agir. Na hora que tem que tomar a verdadeira decisão. Né? Aleluia. Quem aproveita as oportunidades, constrói o futuro. Quem se acomoda na hora do esforço, colhe escassez e vergonha. Né? Então, a gente precisa de ter o discernimento de entender a hora de tomar posição. Saber quando a oportunidade veio da parte de Deus. Porque também tem o seguinte, meu irmão, existe oportunidade que são criadas pela carne. E existem oportunidades que são criadas pelo diabo. E existe oportunidade que o próprio Deus criou para você. Então você também precisa ter esse discernimento. Porque se você agir nas oportunidades que a carne criou para você, você vai quebrar a cara. Você vai ter problema. Se você agir nas oportunidades que o diabo criou para você, amém? E o diabo confunde muito, que ele faz coisas boas acontecer, amém? E quando ele faz, parece que é Deus agindo, né? Já vi muita gente se metendo em encrenca, se metendo em prestações de carro, em nome de Deus, dizendo que Deus fez, e depois teve que devolver o carro. Depois teve que devolver a casa, porque não conseguiu pagar. Caiu no golpe de Satanás. Satanás sabe muito bem se fazer de Deus na hora que ele quer. E tem pessoas que não têm discernimento, que não sabem, amém? Como é que Deus trabalha, como é que Deus age, quais são os sentimentos
que determina a sua presença, né, acaba caindo nos engodos de Satanás. Tá certo? Então, existem oportunidades criadas pela carne, existe oportunidade criada pelo diabo e existe oportunidade criada por Deus. E você tem que esperar a oportunidade criada por Deus. Você precisa ter o tempo certo e o sentimento certo de agir no tempo de Deus. Saber que ali Deus está criando essa oportunidade para você, abrindo essa porta para você não cair no golpe. Amém? Cair no golpe. Tem muita gente caindo no golpe da carne e no golpe do diabo, perdendo fortunas, né? Perdendo a paz, perdendo a alegria. Por quê? Porque tomou decisões no tempo errado, não soube esperar. Na pressa, na ansiedade, no desejo de querer, viu Deus onde não tinha Deus. Amém? Viu portas achando que Deus que abriu aquela porta e quem estava lá dentro era o diabo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado, tá? Agora, outra coisa, a gente não pode se acomodar também, porque vai exigir, o momento, às vezes exige o nosso esforço, o nosso desejo, o nosso querer, amém? De querer fazer as coisas acontecer na nossa vida, né? Quem se acomoda na hora do esforço, colhe escassez e vergonha. Se você não quer colher escassez e vergonha, você tem que estar preparado para aplicar a força de vontade. O querer e o desejo de conquistar o que você tem que conquistar. Amém? E como diz a Angélica, né, é discernimento. Saber discernir para tomar a posição na hora certa. Amém? Então tá aí. Sabedoria envolve discernir o tempo certo para poder agir. Quem aproveita as oportunidades constrói o futuro. Quem se acomoda na hora do esforço colhe escassez e vergonha. Amém? Pastor Renata, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá bom, pode ir. Tá certinho? Então tá aí, ó. Já passou 50 minutos, olha aí, já deu tempo, né? Eu vou parar nesse versículo 5, porque o versículo 5 acaba o tema, né? O tema que fala de sabedoria, que fala de trabalho e que fala de providência, ou provedoria, né? Que vai do versículo 1 ao 5. E nós estabelecemos esses 5 versículos. A semana que vem a gente começa no 6. E aí tem o 6 até o 12, que vai falar sobre o poder das palavras e do caráter. Olha, que tema bom! O poder das palavras e do caráter. É um bom tema. Semana que vem a gente vai destrinchar do versículo 6 ao versículo 12. Amém? Então tá aí. Começamos o capítulo 10 hoje. Lemos 5 versículos, estudamos 5 versículos e nós vamos agora entrar pelo caminho da oração. Caminho da oração. Você tem algum pedido de oração para fazer? Escreva aí nos comentários e a gente vai entrar em oração a favor de você e da tua família. Se eu deixei de dar uma boa noite para alguém, me perdoa aí, né? Porque às vezes o comentário passa rápido aqui, a gente não vê as pessoas. Boa noite para todos meus irmãos queridos. Amém? Se alguém tiver algum pedido para colocar aí no comentário, coloca agora. Eu vou te dar 1 minuto para você colocar. Se alguém quiser fazer algum questionamento do que nós falamos, pode fazer aí. Amém? E a gente já destrincha e já encerra esse momento. Amém, pastora Renata? Está pronta para orar, filha? Amém. Glória a Deus, pastor. Vamos orar. Então vamos orar. Se o pessoal for pedindo oração aqui... A Ana tem um testemunho para contar, é isso? Então, não, eu tinha entendido que ela tinha um testemunho para contar. Tá. Ela estava querendo dizer que os filhos dela são uma bênção. Que a bênção que ela queria contar entendi. é os filhos dela, né? Porque como falou de filho, né, hoje, é isso? É, isso. Então, entendi. Olha, a Rose pede oração, a Meire, né? A própria Ana, a esposa, pede oração pela Gilda, a saúde da Gilda. É a irmã dela. A Meire pede oração pela família dela, em especial sua mãezinha, né?
Vamos orar pela Vamos turminha orar, aí, sim. toda aí. Família, imagina. Aham. Vamos lá. Tá. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui mais uma segunda-feira abençoada, Senhor. Te louvamos, Pai querido, pela saúde, pela paz, pela alegria. Deus querido, de poder estar, Senhor, na Tua presença. Queremos te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã que participou desta live. Queremos te louvar também, Senhor, pela minha vida, do pastor Valmir, a da Daniele também. Senhor, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, e ainda continua fazendo em nossas vidas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito durante este dia, Pai, de segunda-feira. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, de coração, Pai, de tudo que o Senhor tem feito e ainda continua fazendo por nós. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, pela saúde, somos gratos pelo o teto, Senhor, que a gente tem. Te louvamos também pela comunhão com os irmãos, te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Eu quero agora, Deus querido, interceder em favor, Deus amado, da Meire, Senhor, que tem pedido oração, Pai querido, em favor da sua família, Senhor. Ajuda a Meire, fortalece a Meire, Pai. Ajuda ela ali, Deus querido, a cuidar da sua mãezinha. Coloca as tuas mãos na vida da irmã Gessi, Senhor, dando saúde, dando graça. Deus querido, ali que está sob os cuidados da Meire, Senhor, dá graça para a Meire também. Está cuidando da sua mãezinha, Senhor. Guarda, Pai querido, a família da Meire, Jesus, salva o Zeca. Que o Zequinha, Senhor Jesus, possa, Senhor, ser alcançado por Ti. Que ele possa, Deus querido, entender, Senhor, que ele precisa, Pai querido, de Te conhecer, de ter o Senhor como Senhor da vida dele. O Wesley também, a sua esposa, Senhor, guarda, Pai, esta família. Abençoa também, Senhor Jesus, a Angélica, o Tili, o Bruno, Senhor, a sua esposa, Senhor, o neto da Angélica, Senhor, a sua outra nora também abençoa. Deus querido, toma nas tuas mãos, Senhor, essa família. Que o Senhor venha, Deus querido, realizar os desejos do coração da Angélica e do Tili, pois o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade desse casal, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tira todo embaraço, tira tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem colocado, Deus querido, para segurar, Senhor, aquilo, Deus amado, que tem que ser, Senhor Jesus, para a vida da Angélica e do Tili, Senhor. Repreende, Pai, as obras do diabo. Vai destravando, Senhor, a vida da Angélica, do Tili. Pai querido, coloca as tuas mãos ali em cada situação, Senhor. Tu conhece tudo. Pai querido, guarda, Senhor Jesus, dando saúde para a Angélica e para o Tili, Senhor. Abençoa também, Pai querido, a Ana Expósito, Senhor. Fortalece a vida da Ana Expósito. Senhor Jesus, olha o Disseu. Toma o Disseu nas tuas mãos. Dá sabedoria para o Disseu lidar com cada situação, Senhor, que tem surgido na vida dele. Que ele possa voltar para os teus caminhos, Senhor. Ajuda o Disseu. Dá forças para o Disseu, Espírito Santo. Só o Senhor pode convencê-lo a voltar para os teus caminhos, Pai querido. Tem misericórdia da Ana, Senhor. Olha também, Senhor Jesus, a Gilda, meu Pai, ali, a irmã da Ana, Senhor Jesus, que se encontra ali naquela situação. Liberta ela daquela enfermidade. Toca, Senhor Jesus, ali naquele corpo. O Senhor tem poder de dar saúde. O Senhor tem poder de repreender toda enfermidade que tem assolado ali, Senhor, aquele organismo, aquele corpo. Senhor, tem misericórdia. Salva a Gilda, Senhor, que ela possa se firmar nos teus caminhos e se firmar em Ti, Senhor da glória. Toma também nas tuas mãos, Pai querido, a Ana, o Adelso. Continua guardando, Senhor, esse casal, Pai querido. O Cauê também abençoa, Jesus, salva o Cauê. Guarda, Pai querido, a vida da Ana e do Adelso, Senhor. Tu conhece, Pai amado, Tu sabes, Senhor Jesus, de todas as coisas. Dá saúde para o Adelso, Senhor. Repreende toda enfermidade, Deus amado, que tenha assolado ali as tuas pernas, Senhor. Dá forças nas pernas do Adelso, Senhor. Abençoa também, Pai querido, cada irmão, Senhor, que está nesta live. Abençoa a Magali, a sua família. Coloca as tuas mãos, Senhor, na vida de cada um, Paizinho querido. Tem misericórdia de nós.
Abençoa cada irmão ali de Cubatão, Senhor, da Clésia. Abençoa também, Senhor Jesus, Usana, que se encontra ali naquela cidade ali trabalhando. Guarda a vida do Usana. Livra do mal e do perigo. Senhor, da Clésia também continua guardando a vida da Clésia. Pai querido, abençoa a Rosângela também. Fortaleça a vida da Rosângela. Pai querido, a sua filha ali, a Gabi, o seu filho, seu genro, sua nora, seu esposo também, salvo Jorge, Senhor, toma diante de ti. Pai amado, abençoa os irmãos ali de Cubatão, os irmãos aqui de Santos, abençoa a Patrícia também, Araújo, guarda a Patrícia ali no seu trabalho, ajuda ali, Senhor, põe as tuas mãos no seu lar, também continua abençoando a Valentina, guardando, escondendo em ti, o esposo da Patrícia também, Senhor Jesus, salva, liberta. Pai querido, queremos colocar tudo nas tuas mãos, Senhor. Queremos te agradecer por tudo. Nos dê, Pai querido, um resto de noite abençoada. Uma noite de paz e de tranquilidade, de sono, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero continuar e te agradecer, porque eu concordo com a oração da pastora Renata. E a Angélica também pediu oração pela sua família. Toma o Tiri nas tuas mãos. Toma o Bruno nas tuas mãos. Toma a esposa do Bruno nas tuas mãos e abençoa toda essa família. Coloca as tuas mãos de uma maneira toda especial. Agora eu vou te pedir algo muito especial para nós, para todos meus irmãos. E pedir também que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a minha filha, abençoa a minha esposa, abençoa a minha família. Obrigado por estar sempre suprindo as nossas necessidades. Mesmo a gente passando aflição, e às vezes a gente passa aflição, parece que as coisas não vão andando, não anda, mas o Senhor sempre chega na hora certa. O Senhor sempre tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado, Pai. Agora eu vou te pedir algo para a igreja. Traga uma renovação espiritual para a igreja. Traga de volta a sede e a fome pelo batismo do Espírito Santo. A sede e a fome de falar em línguas, de orar em línguas, de receber da tua parte um sentimento de graça, de amor, de força espiritual. Tira, Senhor, o desprezo que está dentro da tua casa pelas tuas coisas. Umas pessoas hoje ou despreza ou tem medo da tua graça e da tua bondade. Oh, meu Deus, traga de volta para a tua casa, Senhor, para a tua igreja, para os teus filhos, o desejo de buscar poder, de buscar autoridade. Às vezes falta poder e autoridade na vida dos crentes, meu Pai. Meu Jesus, se a gente não tiver poder e autoridade, a gente vai conviver com o fracasso, a gente vai conviver com a derrota. Satanás vai nos esmagar nossa família, esmagar nossa casa. Oh, meu Deus, por favor, desperta a tua igreja, desperta os teus filhos, para que sintam a necessidade de falar em línguas, de orar com poder, pedindo poder para a sua vida, poder espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus, eu imploro, eu invoco a tua graça sobre a vida da igreja. Reanima o coração dos crentes, os crentes voltar a orar, voltar a buscar a tua presença, Senhor. Obrigado por tudo. Eu quero te louvar. Leva-nos para casa, que tenhamos o resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Obrigado por todas as coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente já tem casa, Romero. Aleluia. É o costume de orar, né? Aleluia. Meu irmão e minha irmã, fica aí um confronto, uma palavra de confronto para você. Reanime o teu coração. Volte a buscar o poder do Espírito Santo. Volte a desejar orar em línguas. É muito importante. Muito importante. O povo pentecostal está desistindo de falar em línguas. Está desistindo de buscar poder e autoridade. E aí, querido, o que é que prevalece nas igrejas hoje?
só coisas do mundo. É isso que prevalece. Quando o povo perde a fome e o desejo pelas coisas espirituais, as coisas do mundo e da carne prevalecem. E é isso que eu tenho visto no meio pentecostal hoje. Já não há mais desejo de buscar poder e de buscar autoridade. Que o Senhor Deus renove teu coração e que você volte a sentir o desejo de buscar a presença de Deus. Você volte a falar em línguas. Você falava em línguas, você era uma bênção. Amém? Deus te usava nos dons espirituais. E hoje você neutralizou a tua vida. Mas em nome de Jesus, volta. Volta a ser aquele crente fervoroso que você era. Que Deus te abençoe. Que todos vocês sejam abençoados. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Deus te abençoe aí no Guarujá, Angélica. Que o Senhor continue te guardando ali, te protegendo. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Amém! Exatamente isso. Aviva o desejo pelo avivamento. Deus abençoe a todos vocês.